Estamos de volta com o programa Tudo Posso. Eu gostaria de agradecer a Floricultura Mil Plantas, que nos envia essas orquídeas lindíssimas, inclusive tá a cor aqui do meu vestido. Então, a Regina, que é dona da Floricultura Mil Plantas, e inclusive o seu funcionário, o Márcio, que recebeu a nossa equipe de reportagem esta semana lá. Então, eu gostaria de agradecer e falar que eu gostaria de fazer até uma visita a vocês aí, a semana que vem ou outra semana, que eu sei que vocês têm flores lindíssimas. E continuem enviando essas orquídeas que nos deixam o nosso programa tão lindo sempre. Muito obrigada e farei uma visita aí a vocês, tá bom? E agora nós vamos falar de cinema. Vocês sabem que cinema é uma grande paixão minha e do crítico de cinema e diretor Lucas Lima, que é nosso colaborador aqui do programa. Tudo bem? Tudo bom. Lucas Mendes. Ah, desculpa. Lucas Lima é o cantor. Nossa, Lucas, eu que te conheço tanto tempo, já te confundindo. Tudo bem? Bom, a gente vai falar aqui para as pessoas que não vão pular o carnaval e que de repente querem pegar um cineminha, não é verdade? Sim, porque assim, existem pessoas que não gostam do carnaval, e mesmo a gente estando no Brasil, né, que é como você tá no meio do olho do furacão do carnaval mundial, são opções que você pode ter, e até mesmo curtir o carnaval um dia, no outro quer descansar, chama a galera, vai pra casa, aluga um filme, ou vai pro cinema, curtir o ar-condicionado para dar uma relaxada, ou fazer um programa em família, que no carnaval, como as pessoas estão na rua, é uma ótima oportunidade para quem gosta de cinema vazio. Então você pode ir no cinema mais vazio, mais tranquilo, pode curtir mesmo e não existe algo que, você tá no carnaval, você tem que curtir o carnaval. Não, que isso, você pode aproveitar de outras maneiras. E uma das maneiras é ir no cinema curtindo um filme. É verdade. Bom, vamos começar por qual filme? Bom, a gente vai começar agora com um filme Sniper Americano, que é pré-estreia ainda, tá chegando no Brasil. É um filme que tem indicações ao Oscar, é um filme que tá causando muita polêmica, como você já deve saber. O filme conta a história de um herói, de um atirador, que é um herói de guerra americano, que já matou mais de 160 pessoas. E o detalhe desse filme é que é baseado em uma biografia original, ou seja, essa história desse sniper que matou mais de 160 pessoas, virou um herói americano na Guerra do Iraque, é verdadeira. E o que as pessoas... E o filme mostra ele como um herói de guerra, um herói americano que tá lá para salvar os seus companheiros de guerra, lutar pela democracia, contra o terrorismo, mas isso não foi muito enxergado dessa maneira por todos os críticos. Os europeus criticaram muito, falaram que o filme faz uma certa apologia à violência, apologia à guerra, e a gente está num cenário político com o Estado Islâmico, o Boko Haram, que está complicado você falar sobre terrorismo, sobre guerra no Iraque, tem que mandar soldado, não tem... Então, esse filme saiu do panorama cinematográfico e entrou no panorama político dentro dos Estados Unidos. Esse filme é dirigido pelo Clint Eastwood, que já ganhou vários Oscars, né? Ele tem mais de 80 anos, é um grande ator, hoje é um grande diretor. Ele é protagonizado pelo Bradley Cooper, que a gente viu na imagem aí, que está indicado ao Oscar como melhor ator, como melhor ator e produtor. E produtor do filme, né? Porque quando esse filme saiu, a gente tem um histórico de guerra do Iraque dentro do cinema americano que é de muito sucesso. A gente tem A Hora Mais Escura, que é aquela sobre quando capturaram o Osama Bin Laden. A gente tem também o Guerra ao Terror, que ganhou o Oscar, um filme de baixíssimo orçamento, que deu muito dinheiro, que gerou muito público, ganhou prêmio. E aí o Bradley Cooper, desculpa te interromper. E aí quando saiu a biografia do Chris Tale, que é o verdadeiro nome, né, do herói de guerra, todos os estúdios saíram para tentar comprar essa biografia. Todos os estúdios. E principalmente porque ele foi morto em público por um veterano de guerra. Então, assim, a história, todo mundo achou que ia ser uma história que ia dar sucesso. Chamaram quem? O rei do sucesso, Steven Spielberg, quando a Warner conseguiu comprar. O Steven Spielberg falou que não rolava fazer o filme com a grana que eles tinham, que era só 50 milhões de dólares. Deram mais 10 milhões de dólares e colocaram na mão do Clint Eastwood, que eu acho que ele reviveu os momentos de ouro
quando ele trabalhava nos filmes de faroeste, né? Porque é um filme totalmente naquela pegada do herói americano que luta pela justiça. E hoje em dia isso já não é tão visto bem como era visto nos anos 50 e 60. Então esse é um filme que mostra a guerra, né? Que é um filme que enobrece um pouco a guerra. Então isso que está sendo discutido um pouco. No fundo, o público americano gostou. Tanto que esse filme ele fez mais de 250 milhões de dólares nos Estados Unidos e continua fazendo sucesso. E vai continuar fazendo sucesso meio que no mundo todo. Então, isso que está sendo discutido pelos jornalistas. Sim, porque o filme, assim, como obra cinematográfica, é indiscutível, é um ótimo filme. É um filme de guerra sobre um sniper. Então, o sniper na guerra, ele foi... Um atirador. Um atirador de elite. O que ele faz? Ele fica parado. Então, como que você vai fazer um filme de guerra, que normalmente são aqueles filmes que tem soldado movimentando, bomba explodindo, helicóptero pra lá, metralhadora pra lá, uma pessoa que fica parada? O Clint Eastwood chamou uma equipe fotográfica muito boa, eles fizeram um grande estudo para saber ângulos de câmera, para poder conseguir dar dinamismo nisso. Então, assim, o filme como filme é um filme excepcional. Quem gosta de filme de guerra, quem gosta de filmes mais Rambo também, esses filmes mais clássicos dos anos 80, quem gosta de filme de faroeste, vai gostar muito do filme, mas pelo contexto político que a gente está vivendo hoje, ele causou muita discussão, muito por essa coisa entre os partidos americanos e tal, mas é um filmaço. E a gente vai ver no Oscar se vai ganhar alguma coisa ou não, justamente por causa dessa discussão. Só para dar uma pitada mais de realidade, esse atirador é um atirador que foi 4 vezes ao Iraque, ele matou mais de 160 pessoas, ele voltou como herói americano, justamente por ter matado todas essas pessoas. A incoerência é essa, voltou como herói americano de guerra e ele foi morto por um outro veterano de guerra. Não se sabe direito por que ele foi morto, mas ele foi morto, acho que em 2012. E essa pessoa que o matou, esse veterano de guerra que o matou, está indo a julgamento. Inclusive, esta semana ia começar o julgamento. Mas os advogados desse veterano estão querendo protelar o julgamento, transferir o julgamento dele por causa da repercussão do filme. Porque todo mundo está vendo esse atirador americano de guerra como um herói americano e querem condenar essa pessoa que o matou. Enfim, ele é acusado, né, de assassinato. Então aí vem toda a polêmica desse filme. E o Clint Eastwood, querendo ou não, no roteiro, ele suavizou pro lado dele. Porque, por exemplo, o início do livro, ele fala: eu gostaria de ter matado mais pessoas. Que é uma frase, atirador o atirador fala isso dentro da autobiografia, que é uma frase pesadíssima. Já no filme, eu gostaria de ter salvado mais colegas. Então, esse tipo de transliteração cinematográfica que aconteceu no filme gerou essa discussão. Mas vamos dar uma relaxada, vamos parar de falar de morte, de guerra, e vamos falar de Bob Esponja, um herói fora d'água. Uma animação para a família inteira ver. Um filme que as crianças vão adorar. Você que tem um filho, leva ele no cinema. É um programaço pra família. Que é um filme que uniu duas coisas que já dão certo por si só. Bob Esponja, que tem anos e anos e anos de sucesso, e toda essa onda dos super-heróis que a gente tanto comenta aqui. Então, essa mistura foi muito bem feita. O filme não muda muito das histórias do desenho do Bob Esponja. É sempre aquela coisa, o Plâncton que rouba a fórmula do hambúrguer de siri e quer que o balde de lixo ganhe do siri cascudo, só que a fórmula some da cidade, vira um caos civil na Feira do Biquíni, e aí o siriguejo, a Sandy, o Bob Esponja, toda aquela turma saem, vão para fora d'água para conseguir recuperar a fórmula do hambúrguer de siri. O mais legal é que daí vem a imagem que vocês estão vendo aí, eles chegam no mundo real e aí eles vão interagir com pessoas, com humanos. Não só com pessoas, com o Antônio Bandeiras. Com o Antônio Bandeiras, o ator Antônio Bandeiras, e eles viram super-heróis, não é? Isso que é bacana, que daí junta o mundo do Bob Esponja com o que a gente estava conversando, inclusive, nos bastidores, que é esse mundo que o cinema está explorando muito, já faz uns 10 anos aí, que é o mundo dos super-heróis. Aí vocês viram o Antônio Bandeiras, que é espanhol, já mora nos Estados Unidos há muitos anos, acho que inclusive já é naturalizado americano, e faz um pirata. É um pirata que tem tudo a ver também com essa tradição hispânica dele. E esse filme é muito legal. É um filme... ele é muito diferente. Vocês quem acompanha Bob Esponja, ele é bem diferente do filme de 2004, que era a animação Bob Esponja, o filme.
que ele é um filme mais nonsense, é mais adulto. Esse não, esse é um filme bem infantil, então assim, para agradar as crianças mesmo. Tem recursos visuais muito engraçados e tem aquelas gags que já são típicas do Bob Esponja, né? Então, assim, acontecem coisas inusitadas, assim, porque o Bob Esponja, o que eu acho sensacional no desenho Bob Esponja é porque ele é um desenho para criança que as referências do humor dele vão para coisas igual Jerry Lewis, Monty Python. Então, é um desenho, na verdade, extremamente bem feito, tanto na TV, agora transliterado para o cinema, de uma maneira belíssima. Um filme que está rendendo muito dinheiro, é um filme que... E também eu acho que é uma boa saída, né? Às vezes você tá no carnaval, você não quer deixar a criança muito parada em casa, porque a rua vira querendo não algazarra por causa dos bloquinhos. Vai no cinema, leva a sua criança para ver o Bob Esponja, leva os amigos, já vira uma grande farra, curte que o cinema tá vazio e... Eu assisti e adorei, assim, a minha filha que tem 9 anos assistiu e adorou. Não é um filme, é um filme infantil? É um filme infantil, mas uma criança de 9, 10 anos vai curtir também, porque Bob Esponja é meio que... Sabe, universal. Eu acho que a criança gosta. O Bob Esponja já é o queridinho, é igual o Mickey, né? São os queridinhos, a gente quer ver eles de qualquer forma. Eu sou da geração que pegou o inicinho do Bob Esponja. Então, assim, quando fala de Bob Esponja, eu lembro da minha infância. Então, toca muito, né? Você que tá ali no cinema e aí no cinema te proporciona um som diferente, uma qualidade de imagem diferente e facilita esse mergulho, né? Na fenda do biquíni, em todo esse universo Bob Esponja, que é muito bacana, que a criançada gosta e você vai dar risada. São as mesmas coisas de sempre, né? Mas você dá risada das mesmas piadas. Ah, mas as crianças adoram ver as coisas repetidas. A minha filha vê novela infantil várias vezes o mesmo capítulo, enfim. Não, é sensacional. Tá aí a dica pra você, pra família, Bob Esponja. Agora, vamos falar de um filme que eu acho esse filme, Maria Cândida, eu saí em prantos depois que eu vi ele. Jura? Em prantos. E eu sou bem frio, assim, de cinema. Nunca me emociono muito, mas que trabalhou com um personagem que eu acho que é um dos personagens mais importantes da história. Uma das pessoas mais sensacionais da humanidade, que é o Dr. Martin Luther King Jr. O filme Selma, que fala sobre as marchas pelos direitos civis. E o filme não se propõe a ser uma cinebiografia do Martin Luther King. Aí, a gente vê cenas do filme do Martin Luther King, interpretado pelo David O'Neill, que, aliás, eu acho que é uma das melhores interpretações que eu já vi em muito tempo de atores masculinos, porque esse Martin Luther King desse filme, ele não é um Martin Luther King como nos outros filmes biográficos que tentam romantizar. Não, ele tem inseguranças. Tem gente morrendo nas ruas pela luta dele. Então você vê essa pessoa que ele sabe que ele está lutando por uma coisa certa, que ele está lutando pelos direitos civis, pelo direito dos negros nos Estados Unidos, pelo direito de votar no estado de Alabama. Mas ao mesmo tempo ele sabe que muita gente está sofrendo com isso, com essa luta dele. Então será que eu devo continuar lutando ou será que eu devo parar? E então aí, mostra toda essa fragilidade dele, né? Essa fragilidade de um homem que é um dos homens mais grandiosos da humanidade. Eu acho assim, tá na história, vai ficar para a história, Martin Luther King, com certeza, como uma pessoa que pregou o bem. E eu acho que esse filme inspira muito isso. Porque tem uma frase que os alemães falam muito, que é assim, olhar para o passado para não repetir os mesmos erros. Então esse filme é muito isso, vamos olhar para o passado para não repetir os mesmos erros. Agora, o filme fala sobre o quê? Policial que mata negro na rua, e a gente está em 2015, 50 anos depois, e são os mesmos casos de policiais matando os negros na rua. Então leva a essa discussão, né? E o filme, talvez por coincidência do destino, saiu nos Estados Unidos quando estava em alta esse tipo de notícia. E aí você vê o discurso do governador George Wallace, né, que é segregação agora, segregação ontem e segregação para sempre, que era o opositor do Martin Luther King, que era o governador do estado de Alabama. E você vê os negros lutando lá, cantando as músicas. Tem a música Glory, que provavelmente vai ganhar como
A música Glory, ela é indicada ao Oscar, é do John Legend e também de um rapper, né? E ela foi, inclusive, tocada no Grammy, que foi na semana passada, né? E você tem uma indicação a melhor filme também no Oscar, que acontece na outra semana, como eu já falei. E Selma, queria esclarecer, não é o nome de uma mulher, gente. É da cidade. No filme, é o nome de uma cidade que eles fazem uma marcha, né? Martin Luther King faz uma marcha por algumas cidades pelos direitos civis e o direito ao voto dos negros, né? Porque assim, para contextualizar quem não conhece muito a história, em 1965 foi assinado pelo presidente a Lei dos Direitos Civis, que dava igualdade racial nos Estados Unidos e acabava com a segregação. Mas os estados do Sul, principalmente mais conservadores, se negaram a essa lei. Falaram, não, eu não vou aceitar essa lei porque a segregação, a diferença entre brancos e negros tá na pele e não são iguais, não vão ser tratados iguais. Então, branco tem lugar de branco, negro tem lugar de negro. E aí causou esse grande impasse político. O Dr. Martin Luther King foi a pessoa que se levantou contra isso. Era o Luther King e o Malcolm X. O Malcolm X, ele pregava a violência com os Panteras Negras. O Luther King não, já era pacifista. Então, todas essas marchas, toda essa mudança que ele trouxe foi sem levantar a mão uma única vez. E isso que emociona tanto. Esse filme, ele tem apoio de uma das maiores personalidades negras dos Estados Unidos, que é a Oprah. Inclusive, a Oprah participa do filme. A Oprah participa desse filme. Então, é um filme que emociona muito, muito, muito mesmo. Você vê a luta desse homem. E um fato curioso é que o filme, ele acabou não incluindo os discursos do Martin Luther King. Porque todos os discursos do Martin Luther King são assegurados para a família. E a família acabou não liberando. Então, assim, uma coisa que o filme... E por que a família não liberou? Eu não sei ao certo, Maria, mas é muito complicado mesmo você pegar os discursos originais do Martin Luther King. A família tem um cuidado muito grande sobre isso. E mesmo com a Oprah mediando toda essa história, não foi possível você conseguir as autorizações. Mas eu acho que isso não diminui o filme. É um ótimo filme. É uma aula de história mesmo para você. Esse filme eu falo assim, você pai, pega a sua família, leva para ver Selma, porque é um retrato de como foi 1965, como foram as lutas, tanto de pessoa que já lutou pela igualdade e esses exemplos, como o Martin Luther King, acabam engrandecendo a vida de qualquer pessoa. Então, um adolescente que vai ver Selma, ele vai entender muito mais do que foi toda essa história da luta pelos direitos civis e vai entender melhor até o que está acontecendo hoje. Quando as pessoas criticam os policiais que estão matando os negros na rua, esse genocídio todo. Tudo se explica muito nesse filme. É interessante a gente falar, né? Porque o Alabama, como você falou, onde tudo aconteceu, que é retratado no filme, é no sul dos Estados Unidos. E quando você vai para o sul dos Estados Unidos, ainda hoje, existe uma discriminação, existe o preconceito, existe o racismo. Então, assim, as coisas mudaram? Mudaram. Existem os direitos? Existem os direitos. Mas eles têm o Obama, que é um presidente negro. Mas tudo isso é uma grande luta pelos direitos civis, enfim. Nada disso foi conquistado sem uma grande luta e ainda é uma grande conquista e uma grande... E até isso virou uma grande polêmica, né, Maria? Porque esse filme, muitos críticos falaram, esse filme foi esquecido pela Academia Americana e não foi esquecido pelo Globo de Ouro, onde tem mais críticos negros lá. Então eles falam que tem uma dificuldade ainda, às vezes, de você aceitar... Foi o que os críticos falaram, né? Que ainda os Estados Unidos têm uma dificuldade de aceitar o negro, nem que seja como um artista, sabe? Não, que seria uma área mais liberal. E eu tenho que concordar, porque esse filme, olhando os outros filmes do Oscar, ele devia estar em mais coisas, está como o melhor filme, mas ainda está muito escondido para a grandeza desse filme, para trabalhar com esse personagem, o contexto político, esse tipo de discussão que esse filme traz é muito interessante, devia ser mais valorizado, eu acho. E vamos ver, né, o que a Academia vai fazer, se a Academia vai responder, às vezes, em resposta pode dar o Oscar de melhor filme pro Selma, que não seria um erro também, que é um filmaço. Então, eu não sei, assim, eu acho que é bem difícil dar o melhor filme pro Selma. Eu também, eu duvido muito que vai dar, mas
seria uma possível resposta, né? O Spike Lee criticou muito. Inclusive, esse projeto era do Spike Lee, que é um diretor negro, que faz filmes com a temática negra, né? Que é um diretor fantástico, né? Sim, ele ia fazer, mas daí uma diretora... Aí entrou a diretora e conseguiu o apoio da Oprah. Sim, você quer conhecer Luta Negra, 1965, Martin Luther King, vá ver Selma, leve sua família, porque é um filme que você vai curtir e ainda é uma aula de história e uma aula também sobre moral, civismo, sobre uma pessoa que lutou pelo bem, que é a história de Martin Luther King. É isso aí. Lucas Mendes aqui, crítico e diretor de cinema, dando dicas pra gente, pra esse final de semana, pro seu carnaval. Se você não for pular, você vai ao cinema que vai valer muito a pena. Rafael. Gostei das dicas, ansioso para assistir Selma e também a história do Bob Esponja, calça quadrada. Vou colocar na agenda agora do final de semana, dividir também um pouquinho com o carnaval. Mas olha, hoje é o último dia para você participar e concorrer a uma incrível casa no valor de R$100 mil. Você tem poucas horas, hein, para aumentar suas chances de ganhar. Para isso é só ligar 99776-2345. Aproveite essa oportunidade. Hoje pode ser o dia de você realizar o seu grande sonho. Então vai ligando, hein? 99776-2345 e participe. Afinal, o próximo ganhador pode ser você. Aproveite, pois a sorte pode ser sua, hein? De novo eu reafirmo aqui, último dia para ligar, 99776-2345. Tem uma casa novinha, no valor de R$100 mil, esperando por você. Seu carnaval vai ser mais alegre, eu tenho certeza disso. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência, vem comigo, vamos juntos cair no samba. Tem aula, os professores especialistas estão aqui e prometem dar um show e dizem que vão fazer com que eu e a Maria Cândida mexemos aqui os sapatinhos. É um desafio para eles, viu? Pra gente também. Daqui a pouco.